Entrevista 051/1. O entrevistado é o Dr. David Ehrenfeld e o entrevistador é o agente. Dr. Ehrenfeld era o médico presente durante a morte de Martha no museu de em 2 de janeiro de 1942. Esta entrevista foi realizada fora da fundação, pois o Dr. Ehrenfeld residia no asilo de. Na data da entrevista, o doutor tinha 95 anos de idade e se encontrava fisicamente enfermo, mas com grande parte de sua capacidade mental em bom estado. Um amnésico classe A foi administrado a ele após a entrevista. Obrigado por me receber, doutor. De nada. Eu vivi mais que a maioria das pessoas que gostariam de ouvir essas histórias. Por outro lado, eles certamente achariam que eu estou mentindo ou ficando demente. Agora, você também pode pensar a mesma coisa. Na minha idade, eu não me importo mais com isso. O senhor pode me contar sobre os eventos ocorridos em 2 de janeiro de 1942? Bem, era um dia feio. Frio e feio. É uma cidade ótima às vezes, mas o inverno é uma época ruim. Já era tarde da noite quando a minha governanta me avisou que alguém tinha ligado. Eu estava cansado, mas um nascimento é sempre uma ótima experiência. E eu achei que ia me alegrar. Eu tinha uma enfermeira comigo, mas ela nunca voltou para o consultório depois daquela noite. Acho que foram uns 15 minutos até o táxi chegar no museu. Eu não tenho certeza, mas acho que foi isso. O porteiro estava me esperando. Ele me levou até a sala onde eles tinham deitado a pobre senhora em uma mesa baixa, coberta com uns tecidos ou lonas, eu acho, para a deixar mais confortável. E qual era a situação dela quando o senhor chegou? Quando eu reflito, hoje em dia, eu penso que eu devia ter percebido que estava muito ruim. Mas eu era jovem e ainda não tinha muita experiência. Ela estava quieta e só grunhia a cada contração. Ela não se manifestou quando eu chequei os seus sinais vitais ou quando tentei falar com ela. Ela sequer me olhou. E havia bastante sangue. Um jorro cobriu minhas mãos quando eu fui começar a ajudar com o parto. O chão estava coberto sob ela, e o bebê ainda não tinha começado a nascer. Ela estava bem dilatada e as contrações estavam muito próximas. E isso me fez temer que ela fosse ter um parto reverso. Ainda assim, eu demonstrei calma. Eu não queria causar pânico na enfermeira ou no pesquisador, o Dr. Merrill, que estava por perto. Um senhor bastante digno. Eu acho que eu queria impressioná-lo. E o que ocorreu a seguir, doutor? Eu estava preocupado pela quantidade de sangue que a sua vida estivesse em risco. Eu disse a ela para empurrar e ela estava empurrando. E a minha enfermeira ajudou, fazendo pressão em seu abdômen, enquanto eu tentava ajudar manualmente a emergência. Eu vou lhe poupar os detalhes de um parto reverso. Eles podem ser encontrados em qualquer manual de obstetrícia da época. Eu apalpava as cegas e senti. Achei que era o cordão umbilical, talvez enrolado no pescoço do bebê.
Eu quase parei, achando que uma episiotomia seria necessária, mas ela rompeu antes que eu pudesse proceder. Havia mais sangue, o bebê começou a emergir em minhas mãos. Eu nunca tinha visto uma coisa daquelas. Você é um pesquisador. Você conhece os defeitos cefálicos congênitos mais comuns? Bem, primeiro eu pensei que o feto tivesse nascido morto. A sua pele era cinza. Não aquele cinza de um parto normal, mas um cinza sem vida, degradado. E o cheiro de apodrecimento. Eu recuei enquanto a pobre mãe gritava em seu último empurrão. E o bebê caiu em meus braços, seguido por um grande jorro de hemorragia. A deformidade impossível de descrever. A cavidade torácica estava completamente aberta e os membros. Mas ele não era um natimorto. Não. E aquilo olhou para mim. Eu ouvi a enfermeira vindo e ela iria iniciar tentativas de ressuscitação. Então eu a ouvi em sobressalto e gaguejante quando viu o que eu segurava. Ela se engasgou com cheiro no cômodo. Eu tentei largar a criatura, mas ela se agarrou em minhas mãos, e eu sentia minha pele formar bolhas e rachar. É estranho a clareza com a qual me lembro disso. Na minha idade, eu às vezes nem sequer lembro que eu comi no jantar. A criatura tinha quase o dobro do comprimento de um feto normal e viável com 8 meses. E a parte inferior do seu corpo era segmentada. Obrigado. Então, o que o senhor fez? Aquilo começou a rir. Então eu a matei. Quebrei seu pescoço enquanto ela olhava para mim. Houve algum tipo de questionamento ou consequência? Em 1942, com um país em guerra e 2 profissionais de respeito como testemunhas? Não. O prédio do museu tinha uma fornalha. Eu mesmo destruí o corpo. Nós dissemos que um outro problema tirou a vida da mãe e do filho. O marido era um bêbado e nem se importou com nada além do seguro de vida dela. Eu acredito que ele foi recrutado pouco tempo depois e que morreu em algum lugar na França. Eu larguei a prática médica quase que imediatamente. Nunca mais fiz outro parto. Item número SCP-051. Classe do objeto: seguro. Procedimentos especiais de contenção. SCP-051 e SCP-051-A devem ser mantidos em uma instalação de contenção selada. SCP-051-A deve ser mantido trancado em uma caixa para documentos climatizada, com abertura para a visualização, para evitar a degradação do material. Qualquer funcionário, exceto funcionárias do sexo feminino grávidas ou férteis, podem acessar SCP-051, contanto que um pedido seja feito com antecedência e autorizado pela administração da área. Descrição:
SCP-051 é um modelo anatomicamente correto de uma fêmea humana, com 25 centímetros de altura, esculpido em marfim, com características tipicamente asiáticas. Análises microscópicas indicam que o cabelo do modelo é humano. O boneco tem articulações nos ombros, quadris e joelhos. A área da barriga é coberta por uma capa removível de marfim, sobre uma caixa torácica e órgãos detalhados. Além de um feto de 2,5 centímetros, também feito de marfim, e conectado ao modelo por um cordão umbilical de couro. Quando colocado diante de uma humana grávida, SCP-051 causa diversos efeitos deletérios na gravidez, geralmente provocando o aborto do feto. Relatos mencionam leves compulsões ao se abrir a tampa da barriga do objeto e se retirar o feto. Isso provoca náusea e cólicas dentro de 5 minutos. Sangramento vaginal que começa com algumas gotas e logo evolui para uma hemorragia dentro da próxima meia hora. E o aborto dentro de 2 a 24 horas na maioria dos casos. Registros médicos indicam que os fetos abortados são portadores de defeitos que variam entre moderados e graves. Gravidezes que prosseguiram após a exposição ao modelo resultaram em nascimentos gravemente deformados, provocando a morte da mãe. E, em alguns casos, a eliminação dos nascituros pelos próprios obstetras. E, em outros casos, testemunhas desses partos demonstraram sinais de trauma psicológico severo, aliviado pela administração de amnésicos classe A após entrevistas com a Fundação. SCP-051-A é um fragmento de texto escrito em papel de arroz, descoberto juntamente com SCP-051. O texto que ainda resta está escrito com algum tipo de tinta feita à base de plantas. Datado do século XII, seus caracteres foram identificados como um antigo dialeto japonês. Traduções revelaram que o texto é parte de uma prece ou feitiço contra demônios que atacam a bebês. O encantamento forçaria estas forças ou demônios para dentro de algum objeto, ao invés da grávida, e afirma os manter ali aprisionados. Entretanto, séculos de degradação que atingiram ao papel e à tinta tornaram as instruções completas do encantamento impossíveis de serem decifradas. Adendo: SCP-051 e SCP-051-A foram descobertos em um baú com artefatos japoneses antigos, entregue anonimamente ao Museu de em 1938. Após 60 anos e diversos incidentes envolvendo contato entre o objeto e secretárias, pesquisadores e estudantes, um agente infiltrado nos arquivos do museu descobriu as propriedades do modelo e o apreendeu para os estudos na Fundação.